Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bem, e você? Tudo jóia, Certo? tudo tranquilo. Ah, o Léo tá aí também. Eu achei que era o Léo Leonardo Fará. É porque ele tem o link também, achei que ele ia entrar. Então, assim, pessoal, vamos começar já. Eu até entro um pouquinho antes, mas é que a reunião no Zoom ele só tem 40 minutos. E normalmente, quando eu tenho uma aula um pouco mais longa, eu agendo mais de um horário, tal, para poder conseguir explicar tudo que tem para explicar, tá? Então, assim, essas aulas são gravadas, eu só disponibilizo essas aulas gravadas se as pessoas que não vieram, não participaram da live, tem alguma justificativa, e daí depois eu mando o link da reunião que a gente fez na live, na aula online, né? Então, como é uma aula presencial, só que ela é via live, então é como se vocês não fossem para aula, né? No caso, né? Então, se o aluno tiver alguma justificativa que não pôde participar da live hoje, daí depois eu disponibilizo. Então, se algum dos PAs precisarem, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo grupo mesmo lá nosso, de preferência, justificando que daí eu encaminho a live do que a gente conversou hoje, o que ficou combinado hoje, tá? Porque eu gravo todas as aulas que a gente dá durante a semana, tá bom? Então, assim, pessoal, Perfeito. eu compartilhei minha tela com vocês aí, tá? É, acho que foi essa semana, ou pelo menos foi semana passada, só que não estava com essa apresentação aqui. Mas agora eu acredito que com a abertura do período especial, somente agora eles mandaram para mim e abriram para mim o link do estágio de vocês, tá? Porque o estágio de vocês ele teria que ser presencial, tá? É presencial, na verdade, né? Não é que teria que ser presencial, é presencial. Só que no meio disso tudo, desse rolo todo, quarentena, a coisa começou a se embolar. Os únicos alunos que estiveram comigo presencialmente antes da quarentena foi o Alisson e foi o Toso e o Lucas da manhã, 2 da manhã e o Alisson à noite, que conseguiu iniciar o projeto já com uma avaliação física, já tinha o aluno, né, o paciente, e eles conseguiram fazer pelo menos a primeira avaliação dentro da Uniandrade. E vocês não conseguiram fazer isso, nem vocês dois, nem o Carlos, e eu acho que quem mais, tem mais gente. Mas enfim, qual que é a ideia de hoje? Tá? Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho como mexer nessa disciplina aqui. Eu já solicitei um e-mail, desde que a gente está conversando, eu já enviei pelo menos uns 3 e-mails reclamando que eu precisava dar aula para vocês e na quarentena e eu não tinha disciplina. Então eu tenho tudo registrado. O Léo também está ciente disso, né? Tá tudo registrado que eu não tive contato com vocês, que vocês não tinham acesso a material. Eu deixei tudo isso muito bem documentado, porque lá na frente a gente não tem problemas em relação à disciplina, porque por ser presencial, eu não tinha vocês, eu não tinha na chamada, sabia que vocês iriam fazer e não tinha como. Então, assim, eu fui documentando por e-mail, tá? Até combinei com o Léo isso, que eu agora, normalmente, quando surge alguma situação, eu só tô mandando e-mail agora. Não resolvo via WhatsApp, porque é uma forma de documentar mesmo. O WhatsApp é um documento, e eu não apago o WhatsApp, mas mesmo assim, quando você fala de instituição, o que pesa mais é um e-mail. Então, fiquem tranquilos que todo esse período que a gente deixou de conversar e que não aparecia, que vocês ficaram perdidos, foi registrado que eu não tinha contato com vocês, tá? E que a disciplina não aparecia para mim. Então, ela começou a aparecer para mim, inclusive, acho que o último e-mail que eu enviei foi dia 6 agora, segunda-feira passada. Eu enviei, não dessa semana, semana atrasada, eu enviei um e-mail novamente reclamando disso. Falei, olha, já é a 4ª vez que eu estou solicitando isso, tal, tal, tal. E veio aparecer para mim, eu acho que foi semana passada ou se não essa semana, porque já é sexta-feira. Então apareceu para mim. Mas mesmo aparecendo para mim, infelizmente eu não tenho como mexer na disciplina. Como vocês podem olhar aqui, eu não tenho como editar. Eu vou mostrar uma turma aqui para vocês.
de período regular, do estágio do bacharel do 8º período, que era onde que eu queria que eles colocassem vocês, né? Se vocês tivessem acesso e fossem registrados nessa turma aqui, vocês já teriam acesso a tudo que eu pedi. Por exemplo, hoje eu fiz uma live com eles, já orientei, botei a foto do esquema no grupo. Então, assim, aqui eu consigo editar, né? Então, ó, até o André participou, não apareceu na foto. A lista de presença é via fórum. Aqui eu escrevo o que os alunos precisam me mandar. Então, assim, é uma forma de controle e de comprovação que a gente está tendo aula. E no caso de vocês, eu não consigo fazer nada. Mas não tem problema nenhum. A gente vai dar um jeito nisso, porque pelo menos a disciplina está aparecendo para mim. Tá? Eu acredito que a partir de segunda-feira, com a abertura do período especial, né? O período especial era para começar dia 15. Eles alteraram a data, não sei te falar, porque não tem acesso a essas informações. Eles alteraram, e quem está fazendo período especial em outras disciplinas também, acredito que só abriu a disciplina, não tem informação nenhuma. Justamente porque a gente não tem como falar com vocês, porque a gente não tem como escrever. Tá? Eu tô com bastante disciplina de período especial, né, de vôlei e tudo mais, e eu não consigo marcar minhas lives, não consigo orientar os alunos porque eu não tenho acesso. Aí hoje eu soube que o prazo não vai ser dia 17, vai ser, mas foi jogado mais para frente. Então provavelmente vai ter mais para frente eu vou conseguir registrar um pouco melhor o estágio de vocês, tá? Nesse primeiro momento, os registros vai ser naquele grupo de WhatsApp que o Leonardo está junto, tá? Então, assim, eu vou conversando com vocês via live, eu tiro foto de quem participou da live, né, como forma de chamada, envio lá no grupo da gente, lá do grupo do período especial, e assim que a coisa regularizar aqui na minha página, eu encaminho tudo para cá daí, tá? Então, como que a gente vai fazer esse estágio de vocês, uma vez que a gente não conseguiu fazer presencial? A gente vai fazer mais ou menos no sentido que era antigamente. Não sei se vocês chegaram a pegar um período que a gente chamava de ponto 24 horas. O que era esse Não. ponto 24 horas? A gente fazia um sorteio de algumas situações problemas. O que seria situações problemas? Seria pacientes, a gente passava uma anamnese para o aluno, ele tinha 24 horas para estudar aquela anamnese, aquele paciente, e ele trazia uma solução de que tipo de atividade ele ia prescrever, a intensidade, que protocolo que ele ia usar dentro da patologia. Então, ele não conhecia o paciente e ele prescrevia em cima dos dados que ele obtinha em mãos. É que nem eu pegar um exame, eu ser uma médica, será neuro, e eu vou olhar os exames, não olho a cara do paciente, eu olho só os exames e dentro do que eu vejo ali, eu prescrevo, né? Ou dou um laudo referente àquele paciente. Então vai ser algo não tão curto como ponto 24 horas, que eles tinham, depois de 24 horas, eles tinham que apresentar, né, fazer uma apresentação para uma banca explicando por que eles iam usar aquela metodologia, aquela intensidade, aquele volume, qual protocolo ia usar, tudo mais, que era tudo meio fictício. Então, o que vocês vão fazer? Primeiramente, eu preciso que vocês baixem. Eu não estou usando o aplicativo do Tecnofit que administra, de gestão. A gente, esse semestre, está usando o aplicativo Tecnofit Personal. Então, eu preciso que vocês baixem isso no celular de vocês, o Tecnofit Personal, essa semana, tá? E vocês têm até quinta-feira da semana que vem para me enviar os prints da anamnese que vocês vierem a fazer pelo Tecnofit Personal. Então, como que a gente vai fazer? Vocês baixando esse aplicativo, ele é gratuito, tá? Eu combinei com eles de usar esse aplicativo e ele já tem uma anamnese bem completa. Não é das melhores, mas pelo menos a gente vai padronizar os tipos de anamnese que vocês vão fazer, tá? Feito isso, acredito que vocês já tenham mais ou menos uma ideia quem que vocês pegariam para paciente, né? Todo mundo tem? Tá ok. Então, Sim. assim, o máximo de informações que vocês puderem trazer.
A gente, infelizmente, não vai conseguir fazer uma prescrição de exercício onde a gente consegue fazer uma avaliação inicial e uma avaliação final. Porque vocês podem pegar, todo mundo tem uma fita, alguns dados, algumas avaliações vocês conseguem fazer em casa, sem problema nenhum. Mas dobras, às vezes nem é necessário, enfim, tem coisas que vai de vocês a ideia do que vocês vão usar como instrumentos, tá? Eu primeiramente, então, assim, eu preciso que vocês baixem o Tecnofit personal, é Tecnofit personal. Lá vocês cadastram o paciente de vocês. Eu não tenho acesso, tá, a esse cadastro, como eu tinha no outro. Vocês vão fazer a anamnese que está no aplicativo, ok? Toda a anamnese desse aluno que vocês escolheram. Vão pegar todos os materiais que vocês puderem, por exemplo, hemograma, todo mundo tem, porque fica no site. Tudo que vocês puderem me enviar de material referente a esse paciente, extra anamnese da Tecnofit personal, eu preciso que vocês me enviem daí. Mas me envia pelo grupo do WhatsApp que tá todo mundo junto, tá? Então, assim, por e-mail não é legal, porque eu estou recebendo muito e-mail por causa desses atendimentos online. Tudo que os alunos postam vem para o meu e-mail, então fica meio confuso. Então, vocês têm até quinta-feira que vem para fazer a anamnese, escolher o paciente, fazer a anamnese, levantar quais exames eles têm, anexar foto dos exames, porque no Tecnofit você não consegue fazer isso. Vocês vão mandar compilar todo esse material e vão enviar lá no grupo até quinta-feira, tá ok? Aí, na sexta-feira, a gente se reencontra de novo na live. Eu vou tentar, da quinta-feira para sexta, olhar um por um dos pacientes que vocês estão atendendo e a gente vai para um segundo momento, que é definir quais protocolos cada um de vocês vão usar. O que a gente está pedindo esse semestre? Ele vai ser um atendimento individual, então a gente não... Alguns de vocês vão conseguir fazer algum tipo de atividade com o aluno, tá? Mas a gente não vai focar como era no semestre passado. No caso de vocês, os outros alunos eu consegui, que iniciaram em janeiro, né, final de janeiro na aula, eles estão conseguindo prescrever através de WhatsApp, vídeo online, às vezes são familiares que estão em casa, sem expor os pacientes na rua, enfim, estão conseguindo prescrever, vocês, no caso, não. Então, o que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar um pouquinho com hipóteses, tá? Então, a gente vai pegar um caso real, tá? Vai ser um estudo de caso, no qual a gente vai pegar um caso real de vocês, uma anamnese, uma pessoa, e a gente vai trabalhar até o final do estágio, né, do período especial, vamos dizer assim, a gente vai trabalhar em cima do que dá para prescrever e fazer um macrociclo para esse indivíduo fictício, tá, de 4 meses, no qual vocês vão definir qual protocolo vocês vão usar com esse paciente, qual volume, qual intensidade. A gente tá usando muito hoje que a gente tem feito muito. A gente fala que a avaliação física ela tem que ser diária, ela não é uma avaliação física pontual de 3 em 3 meses, ou mesmo como a gente faz no estágio a cada 15 dias. A avaliação física ela é diária, então vocês têm que fazer a avaliação física diariamente quando vocês atendem esse tipo de clientela. Então, assim, como a gente não vai conseguir colocar muito em prática, né, a gente vai fazer coisas mínimas disso em relação à prática, eu vou pedir que vocês me mandem todo o material e utilizem protocolos ou diretrizes para prescrever para o indivíduo de vocês, tá? As bancas que ocorrem de todos os turnos, ela vai acontecer do dia 24 ao dia 30 de junho. Não, 24, deixa eu olhar no calendário que são 5 dias, são 7 dias. 24 a 30, eu acho. Que dia que é? 24 de junho. Do dia 24 a 30 de junho são as apresentações de vocês, tá?
Então, num desses dias vocês vão apresentar, tá? Se quiserem fazer avaliação física, por exemplo, o Carlos que tem mais acesso, não sei como é que está a vida do Carlos em relação agora à quarentena. Quem tiver acesso, não tem problema nenhum, faz em casa. A única questão é que tem que usar o mesmo aparelho, mesmo procedimento, mesmo horário, como é uma avaliação física, né? Se aferiu dobras de manhã, afere de manhã também. Ter só esse cuidado de sempre usar o mesmo aparelho para não ter variação de aparelho para outro. Né? Que nem a gente dá o exemplo de balança. Se eu subir na balança, numa balança digital, que a gente sabe que não é mais precisa, numa digital hoje, guardar a balança e daqui a um mês eu pesar a balança, se eu aumentei ou diminuir peso, a balança vai pegar. Não quer dizer que eu esteja com aquele peso, mas se eu diminuir ou se eu aumentei, a balança vai pegar, por mais que ela não seja mais precisa. Então, assim, use o mesmo material, que se houver erro, vai ser o erro do material, mas ele vai pegar subida ou descida de dados, tudo mais. O foco, gente, não é dados quantitativos, tá? Quantitativos a gente não vai conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer nem com o pessoal do estágio. O pessoal do estágio a gente fez uma avaliação só, para vocês terem uma ideia. Uma avaliação física, aquelas avaliações que vocês passaram também, foram apenas uma vez. Então, a gente vai ter um dado quantitativo desse pessoal que está fazendo estágio no 8º período, início e final só, se a gente voltar da quarentena a tempo, né? Então, eu acredito que a gente volte até 24 de junho. Se a gente não voltar, as bancas serão online também, não terá problema nenhum. A gente já combinou isso. Quem participa das bancas são 2 professores que dão aula no dia. Então, já estão montadas as bancas já de vocês. Né? Eu não sei, dependendo do sorteio, você vai cair num determinado dia, quem vai assistir é o professor daquele dia. Já está montada, todo mundo já sabe, isso foi definido já antes de iniciar as aulas, em janeiro. Então, as bancas serão diferentes, serão 2 professores, talvez um convidado, não sei, mas serão 2 professores que dão aula para o 8º período, tá? Atualmente. E serão esses dias, né, que são as datas que a gente pré-estabeleceu. Então, vocês foquem não no quantitativo, no quantitativo, foquem no qualitativo. Que tipos de protocolos vocês podem usar com o indivíduo que vocês estão? Por exemplo, semestre passado a gente percebeu bastante os alunos trazendo a escala de Borg, que é usada. A escala de Borg ela é mais utilizada com pacientes com risco alto, né? Então a gente usa quase em todos os aparelhos que está com ele a todo momento escala de Borg. Eu não sei alguma coisa que alguém usa escala de Borg para pós-treinamento, pós 30 minutos de treinamento, com atletas, alguma coisa assim, que não entra no nosso caso, porque a gente não está trabalhando com atleta, não, né? A princípio, até onde eu sei, eu só vou saber semana que vem quando vocês enviarem a anamnese para mim. Mas a princípio a gente não está trabalhando com atleta. Então, a escala de Borg é sempre positiva, mas também se for um aluno que já fez academia, ela não é muito legal também. Então, a gente vai conversando e vocês vão montando um macro ciclo de 4 meses, né, que teoricamente a gente iria aplicar, e vão justificando o que vocês vão fazer no primeiro mês, qual vai ser o período de adaptação daquele aluno, por que vocês usaram aquele período de intensidade, volume e tal, né? E usando sempre as diretrizes. Se for diabético, diretrizes da diabetes, diretrizes de hipertensão, Organização Mundial de Saúde, Colégio Americano. O Felipe gosta a parte de cardiopatia, ele não gosta do Colégio Americano, ele usa outro. Enfim, vocês vão ficar à vontade. Só peço que esse semestre vocês frisem bastante em instrumentos de percepção subjetiva de esforço, tá? Para justificar o acompanhamento e avaliação diária. O que tem que ficar muito claro no trabalho de vocês agora é que tipo de... a gente está pregando a questão que a avaliação física ela tem que ser feita, avaliação física em geral, né? Não vão ficar só limitados à questão de avaliação de dobras físicas, só o que a gente faz tradicionalmente. A avaliação
do teu aluno de personal, ele tem que ser diariamente. Então, não é fita diariamente. Por exemplo, eu tenho uma aluna da manhã que está atendendo uma pessoa que eu conheço, e eu atendi a aluna hoje de manhã e eu falei assim, você deu personal por fulano ontem? Ela falou assim, não. Falei assim, se você tivesse dado, eu ia puxar a tua orelha, porque ontem, você sabe o que aconteceu na vida desse fulano ontem? Ela falou assim, não, Leca. Falei assim, esse fulano ontem teve 2 reuniões extremamente pesadas, nananana, e se você tivesse atendido ele e não soubesse desses dados que eu estou te trazendo, você estaria equivocada, porque os alunos trazem para vocês informações de como que foi o dia. Às vezes não rende, às vezes não dormiu, às vezes brigou, às vezes esqueceu de tomar remédio. Então, assim, a gente vai frisar mais na parte qualitativa, tá? Do que na quant, porque quant a gente não tem instrumentos na quarentena para fazer isso. Tá bem? Então, a primeira coisa que eu preciso saber de vocês é quem é o indivíduo, a avaliação feita no Tecnofit personal, e eu preciso saber quais exames, me mandem os exames desse indivíduo, pode ser em PDF, foto, alguma coisa. Me mande todos os dados desse indivíduo. Medicamentos, alunos esquecem muito de colocar miligramas, tá? Muito, muito. Parece que passa batido. Eu não sei se vocês conhecem, mas normalmente medicamento a gente utiliza de manhã, de tarde ou à noite. Então, como que a gente faz para escrever em prontuário na área da saúde, assim, em hospital, essas coisas? Então, o aluno é hipertenso, ele toma remédio só de manhã, ok? Daí você coloca lá, Enalapril, 10 miligramas, 15, 1, sei lá o que, quantos miligramas. Aí a gente coloca assim, para saber o horário que ele toma, a gente coloca 1-0-0. Ou seja, ele toma só de manhã. Se ele tomar um de manhã à noite, seria 1-0-1. Então, é para eu saber que horário que ele toma e não esqueça a quantos miligramas ele utiliza. Porque é um dado importante para a gente durante a avaliação. Porque eu vou olhar o estudo de caso, eu não conheço o indivíduo. Então, eu vou olhar o que eu estou tendo ali de dados. Tá bom? Então, eu espero que vocês me enviem esse material até quinta-feira, porque na sexta-feira eu atendo vocês, vou atender vocês das 8, daí eu vou dar 2 horários para vocês de 40 minutos para atendê-los, tá? Aí eu agendo, no primeiro horário eu agendo 2 alunos e no segundo horário eu agendo mais 2 alunos, porque a live só pode 40 minutos. Então eu prefiro atender 2 alunos e orientar, e depois eu abro outra live e atendo outros 2 alunos. Mas daí a gente vai conversando lá no fórum, no WhatsApp, no grupo, como que a gente vai organizar isso, tá? Daí eu vou ver o laudo, às vezes tem 2 alunos com hipertenso, daí eu atendo tudo, só os hipertensos, enfim. Eu só preciso que essa semana vocês façam isso para eu poder descobrir o que tá, o que vocês vão atender teoricamente para fazer um macrociclo de 4 meses aí. Tá certo? Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Nenhuma, professora. Eu tô tentando fazer o possível para a gente não perder isso. Óbvio que a ideia não era que tivesse quarentena, óbvio que era para ter sido muito mais simples, mas eu não quero que vocês... a gente vai fazer um modelo de período especial. Não é assim que deveria ser? Não, não é assim. Mas vocês não podem perder a disciplina em função disso. Então, eu vou tentar fazer o possível. A gente vai estudar, vai trabalhar com uma hipótese também, que é super comum na área da saúde. Médico faz muito isso. Médico traz casos clínicos e a gente discute em cima de hipóteses. Tá? Quem que queria perguntar alguma coisa? Eu tô tirando foto aqui para poder enviar lá, tá? Beleza. Não, só sobre o leque, eu vou pegar um de menor. Preciso fazer aquele termo de consentimento, tanto para ele assinar quanto para a mãe, né? Sim. É interessante, por mais que seja um estudo de casos, a gente não precisa se complicar. Faz aí um termozinho que vai ser um estudo de caso. Você tem que colocar o meu nome, colocar meu telefone.
Sim. tem alguns dados que tem que ter seu e meu também enquanto professora, tá? Aham. Então, você pode colocar o endereço da Uniandrade, que são dados que são necessários num termo de consentimento. E a criança também, o adolescente ou a criança também assina, tá? Por mais que seja menor. Ela também consente a autorização de participar da atividade, Sim. tá? Então, faz 2 documentos, uma para a criança, uma para a mãe. A criança também assina ali do jeitinho dela, escreve o nomezinho dela. Uhum. Porque isso estou falando mais para nível de comitê de ética, porque eu sei que criança também tem que assinar no comitê de ética. Sim. Mas só a autorização da mãe é o suficiente. Mas você já vai fazer, né? Quantos anos tem, Carlos? 13 anos. Ah, já consegue, tranquilo assinar. E a mãe assina pela questão mais de ordem disso. O que ele tem? Obesidade bem alta. Tem exame de sangue dele, não? Na verdade, eu vou ver com a mãe dele. Ô, Ah, Carlos, Oi. uma vez eu vi você fazendo aeróbico com ele lá na Arthur Bernardes, Ele caminhando. mesmo. aí ele já faz exercício, então? Então, eu levei, antes de começar a quarentena, eu iniciei com ele, porque ele é, na verdade, um filho de um primo meu. Aí tem questão que ele tá com 13 anos, tá com 77 quilos. Quanto de altura? Então, tem 1,56. Meu Deus do céu, cara. Eu comecei, fiz 2 aulas com ele, levei ele para Arthur Bernardes, para antes de começar todo o projeto, já ir adaptando ele, porque nunca fez nada na vida, Nossa, nunca, imagina que esse menino tá de sofrendo. algum. Daí levei ele, nossa, sofreu demais, demais, demais. Eu quero ver os exames dele, tudo. O que eu acho legal vocês fazerem, mas enquanto sugestão, não, mas depois eu preciso ver primeiro a avaliação física, a anamnese, na verdade, e os exames, se tiver. Que vocês estimulem, como está todo mundo estimulando hoje, ou por atividade online, ou por celular, alguma coisa para ele não ficar parado em casa, né? Porque daqui a pouco, né? Então, assim, não vou cobrar a questão assim de começo, meio e fim de avaliação física, né? Eu Aham. vou cobrar mais a parte teórica do procedimento. Em 4 meses, o que é possível? Quais são as recomendações? Se vocês estão seguindo os protocolos? Se vocês sabem mais a teoria do que a prática nesse caso, porque a prática vai ficar inviável. Então, assim, tem já protocolo de diretriz de obesidade infantil, você pode usar do Colégio Americano ou, de preferência, a Organização Mundial de Saúde, né? Usar o protocolo, o IMC também dá para usar, porque a gente, se você não tiver aparelho, se você não vai encontrar copiar, dá para usar, né? O Relação IMC. cintura quadril, né? A gente vai usar o que dá, gente, né? Pode usar relação cintura-quadril também, né? O que não dá para fazer com um aluno desse só pela altura e pelo peso que ele tá, eu sei que jamais daria para fazer dobras, né? É. Então, assim, a gente vai trabalhar com um estudo de caso. Então, você vai trazer esse caso. Eu já consigo imaginar o menino, entendeu? Eu já consigo imaginar o menino com uma alimentação não adequada, provavelmente a família também, como que é a rotina dele. Lógico, um piada de 13 anos é um pouquinho diferente, mas se fosse uma criança, a criança não escolhe o que come. Quem compra no mercado é pai e mãe, né? Então, a criança reproduz o que ela vê em casa. Se os pais comem mal, a criança normalmente come mal. Então, assim, a gente já consegue imaginar mais ou menos a ideia, assim, sabe, do indivíduo sem conhecê-lo. Então, vocês me mandando esses dados, eu consigo organizar um pouco melhor a ideia. Aí, depois disso, eu já começo a solicitar que outras pessoas me auxiliem e vou direcionando vocês aí para dúvidas. Esse semestre que apareceu de problema de coluna, não apareceu quase nada, não tem hipertenso esse semestre, não tem diabético esse semestre, tem coluna, joelho, operado de 2 joelhos, jogador que joga futebol, assim, umas coisas bem nada a ver, assim. E obesidade também não. Veio umas coisas bem de escoliose, vieram os casos porque são menos pessoas, né? Então, assim, não veio nada disso. Então, eu preciso que vocês me tragam, porque às vezes, que nem obesidade infantil, tem protocolo para isso, né?
Agora tem que ver os demais alunos daí. Beleza? Então, só me envie, por favor, lá no grupo esses anamnese até quinta-feira, que daí na sexta eu já estou preparada para conversar com vocês e já agendo, né? O Marcos, o Carlos no primeiro horário e o Léo e alguém no segundo horário. Daí a gente faz 40 minutos de conversa e eu atendo todo mundo via online daí. Tá bom? Fechou. Tá bem, professora. Então vamos dando uma olhada aí, já tenta mandar já dá uma olhada aí no Tecnofit, o personal, né? E ver se tem exames, que isso ajuda bastante a gente a pensar que tipo de protocolo a gente usa, qual vai ser o procedimento e tudo mais. Beleza, galerinha? Tem mais Beleza, algum? professora. Que eu saiba, não, faltou o teu companheiro, Marcos, que é individual o trabalho, mas tá faltando Acho que o Lucas tá faltando. Não, o Alisson. Lucas, o Alisson tá fazendo, já tá fazendo. Uhum. Aquele outro rapaz que a professora mandou o contato. O Lucas do Mar. É que tem um Lucas de manhã, tem o Lucas e o Toso de manhã, que eles conseguiram vir, e o Alisson conseguiram ir fazer pelo menos a primeira avaliação física. Agora tem mais gente, então são 6 pessoas. Tá bom? Tem que Tá colocar, bem. não sei se o Lucas tá lá, tem que ver lá. Eu não tenho contato dele. Beleza, galerinha? Qualquer coisa, Beleza, estou professora. disponível. Estou até às 10 aqui em frente ao computador, trabalhando. Qualquer coisa, me manda mensagem lá no grupo. Beleza, Beleza? professora. Obrigado, hein? Obrigada por ter vindo. Facilita a vida de todo mundo, vocês estando aqui, tá? E fica registrado. Beleza. Vamos lá, vamos que vamos. Bom final de semana e bom feriado, gente. Obrigado. Tem feriado, cara. Então, se cuidem, tá bom? Já manda a fotinha lá no grupo. Beijo para todos, se cuidem. Beijo, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, professora. Até.